Olá, meus queridos amigos, que a doce e inefável paz do Cristo ressurreto esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, aonde quer que você esteja agora, que você esteja inebriado dessa graça maravilhosa que só a paz do Senhor pode trazer sobre nós. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Vou deixar para você nossos canais de comunicação. Nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. E temos duas páginas ali no Facebook, facebook.com/Programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. E você pode compartilhar com seus amigos e também, quem sabe, você perdeu algum pedacinho dos nossos programas, você pode encontrar tudo ali na íntegra. Meus queridos, hoje nós vamos ter uma entrevista especial com o apóstolo Parfil Moraes. Ele vai nos falar sobre o lançamento do seu mais novo livro, o livro Os Três Estágios da Fé. Então abra o coração para que você possa receber a mensagem que o Senhor tem para você nesse dia. Esse é o nosso Expressões de Adoração. Que eu escrevo são versículos. Literatura espiritual. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Apóstolo Parfil Moraes, que bom tê-lo aqui novamente. Amém, que bom estar aqui também, né? Poder cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, nossos irmãos, desejar que a paz de Jesus esteja sobre eles esse dia, abençoando não apenas eles, mas toda a família deles, em nome de Jesus. É uma alegria. Amém, meu querido. Você já esteve aqui, né, outra vez, há algum tempo atrás, cantando, adorando ao Senhor. Você é pastor, né, apóstolo, é compositor e também é escritor, né? E eu já trouxe, na outra vez, você trouxe um livro para mim, agora você está lançando o livro Os Três Estágios da Fé. Por que esse título? Porque, na verdade, assim, eu estava... Esse tempo todo a gente vem vendo a diminuição, né, no nível de fé, não só na igreja, como nas pessoas em geral, por tantas coisas que acontecem, e eu procurei em Deus algumas explicações para isso, e comecei a encontrar na Bíblia essas coisas relacionadas a um assunto relacionado a essa diminuição da fé. Jesus mesmo disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito escassa a fé hoje. E isso se dá ao fato de que as pessoas muitas vezes não entendem a fé, né? Elas acham que a fé é um sentimento, elas acham que a fé é uma emoção, elas confundem fé com motivação, né? As pessoas pensam que fé é o quê? É você dizer, vai que você consegue. Então... Até por muitos conceitos que nós temos isso, exatamente, nesses últimos dias, que de certa forma tiram as pessoas da genuína essência da fé. Exatamente. Né? E aí, eu... estudando Judas, a carta de Judas, que é um capítulo apenas, no versículo 3 ele fala sobre isso. Ele diz que nós devemos batalhar pela nossa fé. Só que antes ele diz que ele estava empenhando diligentemente para escrever sobre a salvação. E aí ele se viu impulsionado pelo Espírito a escrever sobre a fé. Você encontra Judas antes de Apocalipse. Apocalipse é o livro do tempo do fim. Então eu vejo ali o Espírito Santo meio que dizendo, é tempo de vocês fortalecerem a fé de vocês. Pelo fato de as pessoas não entenderem como a fé acontece, como ela surge, como ela se sedimenta, se consolida no coração, como ela se expressa, na maioria das vezes acontecem essas coisas. As pessoas confundem fé com motivação, com autoconfiança, com tudo isso. Então, esse livro ele tem a função exatamente de dar à pessoa o entendimento bíblico de como a fé se processa. Ou seja, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é a confiança, a credibilidade que você dá àquilo que Deus falou. Você ouve, você recebe no teu coração, a Bíblia diz lá em Romanos 10 que a fé está no coração. Então ali no coração, que é a nossa consciência, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, a fé vai sendo processada, vai sendo consolidada, e por fim Jesus diz, se você disser ao monte, move-te de um lugar para o outro, vai acontecer. Ou seja, você tem que ouvir uma mensagem que vem de Deus, acreditar e aceitar essa mensagem no teu coração, e por fim você deve aprender a confessar isso, a falar isso.
Até Não- porque tudo no reino de Deus é verbalizado, né? Exatamente. Você vê ali, quando o Senhor fala com Ezequiel, esses ossos podem reviver? Ele diz, Senhor, tu sabes. O Senhor dá a ele a dica, dá para ele, né, a orientação de como ele deve trazer existência àquelas coisas que não existem ainda. O Filho do Homem profetiza, libera a palavra que eu te dei. Então, hoje em dia, as pessoas fracassam na sua fé porque elas, de alguma forma, não estão consolidadas na verdade, na palavra de Deus. Muitas vezes eu até brinco, as pessoas confundem ditado popular com versículo bíblico. É verdade. Não é verdade? Então, é uma escassez tão grande de conhecimento da palavra de Deus, e por isso nós perdemos os direitos que já foram conquistados para nós na cruz. E essa questão de conhecimento que você está falando, a Bíblia é muito clara quando ela diz que o meu povo perece por falta De conhecimento. de conhecimento. Aí, por exemplo, nós estamos falando de fé, e você vê que a fé ela é tão necessária para tudo. Na verdade, a fé é essencial. É um alento de sobrevivência não espiritual tem- e natural também, né? Exatamente. Não tem como você se relacionar com Deus sem fé. Ou seja, a nossa adoração é um ato de fé. Porque imagina, você está adorando ali, aí alguém chega e fala, está fazendo o quê? Eu estou adorando. Adorando quem? Adorando Jesus. Mas onde é que ele está? Quer dizer, você depende de fé. Pra não vê, mas você você não crê, vê, né? mas você crê. A oração é um ato de fé. Então, eu creio que hoje a igreja está vivendo um momento em que a fé, volto a falar, tem sido confundida com motivação, né? E a motivação, ela é muito boa. A gente precisa da palavras de motivação, palavras positivas, palavras que nos colocam para cima, mas isso é limitado. É como construir a casa na areia, né? A fé não, a fé ela se baseia numa palavra que Deus me deu. Ela se baseia em algo que Deus falou. Então, se eu tenho fé, eu dou credibilidade ao que Deus falou. Se eu confio, eu dou credibilidade a quem Deus é. Então, a fé e a confiança, elas são fundamentos da verdade para a minha vida que me fazem viver aquilo que Deus disse. E muito mais do que aquilo que Ele disse, porque Ele se entregou na cruz não apenas para nos salvar, mas para nos dar essa herança de fé, né? Então, a gente vê ali a Bíblia dizendo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, está tudo feito. Nós só temos que ter fé e confiar que o Senhor já fez e que vai trazer isso à existência à nossa vida. E até o Senhor Jesus Cristo na cruz, nós vemos como maior expressão de fé existente, porque mesmo diante de uma nação, de um povo caído, de um povo corrompido, ele decide por acreditar nessa humanidade. É verdade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo acreditando nessa humanidade, que são a essência da fé, enviaram Jesus para que essa Imagina. humanidade pudesse ser salva. Eu Que creio que coisa para mim tremenda. seja um dos exemplos mais profundos de fé, da essência da fé, vindo à Terra, encarnando o Verbo vivo e se estabelecendo sobre as nossas vidas, né? Isso é algo tremendo, porque essa fé é a fé de Deus, né? Exatamente. E a Bíblia diz que nós devemos ter a fé dele, né? Quando a gente chega a ter esse tipo de fé, sacrifícios por aquilo que ele disse, por aquilo que é o propósito dele, são nada, porque você sabe, o primeiro homem a sacrificar algo muito precioso, escrito na Bíblia, foi Abraão, né? Ele entregou o filho dele no altar. Para ele, no coração dele, ele já tinha sacrificado. Deus providenciou livramento, mas ele entregou, né? E se tornou o pai da fé por causa dessa entrega. E Deus também teve uma expressão de fé, entregando o filho dele por pessoas como eu, que poderiam não aceitá-lo, que poderia simplesmente renegar, como muita gente faz. Como muitos fazem nos né? nossos dias, né? O amor imenso de Deus em dar seu filho, e a gente simplesmente, mas eu ainda tenho tanta vida pela frente, né? Sou tão jovem. Quando eu estiver mais velho um pouquinho, aí eu penso nesse negócio de religião, né? Que as pessoas pensam logo assim. É porque, como você falou, existe hoje uma confusão acerca da fé. Exatamente. Né? E aqui nesse livro, então, a gente vai encontrar fundamentos acerca da fé. Exatamente. Você vai entender que tipo de mensagem você tem ouvido a respeito da tua vida espiritual. Que tipo de mensagem você tem ouvido sobre a tua família, sobre a tua vida ministerial, sobre tudo que diz respeito à tua vida. Essas mensagens, elas têm se tornado ou fé ou medo. Sim, E aquilo que você crê, você espera com paciência, você recebe, porque a Bíblia Ela diz... gera uma conduta, né? Exatamente. Ela gera... A Bíblia diz o quê? Que não há impossível para Deus, mas também diz que não há impossível para quem crê.
Então quer dizer que quando eu creio, eu entro na dimensão de Deus para ter aquilo que Ele falou a meu respeito. Então você vai aprender, porque no final tem 7 mensagens devocionais sobre áreas específicas da vida, e você vai aprender sobre a fé. Né? A mensagem que você está ouvindo, a mensagem que tem no teu coração, o sistema de fé que tem no teu coração e aquilo que você está falando. Tem pai e tem mãe que, por não ter uma base sólida de fé na palavra, acaba soltando sobre a vida dos filhos mensagens que vão destruí-los no futuro, né? E isso é uma responsabilidade nossa, saber o que a Bíblia diz a respeito de cada área da nossa vida, saber o que a Bíblia diz a respeito do meu futuro, né? A minha esperança para a eternidade. Quando você tem essa certeza, você começa a caminhar nesses 3 estágios da fé: ouvir, consolidar no coração e falar de acordo com a palavra. Né? E o interessante é que é sempre 3, né? É sempre 3, é sempre 3. Que tremendo. O apóstolo querido, como nós fazemos para adquirir esse livro, né? Bom, por enquanto nós estamos trabalhando, indo às igrejas fazer lançamento, né? Como nós tivemos segunda-feira passada no Mevan. E a pessoa, se quiser, ela pode me ligar. Também tem, a gente tem os contatos, né? Então, por esses telefones e também Por ali esses pelo telefones, Facebook, pode estar conversando pelo com Facebook, você, né? Exatamente. Né? Então, os telefones que nós temos aqui é o 47, né? Isso, exatamente. 9235-4495 e também o 9966-5227. Exatamente. Né? E tem também lá, você pode, tem o blog do Apóstolo Parfil, é Parfil com FH, tá, gente? parfilmorais.com. E você vai poder adquirir esse livro e também conhecer um pouco mais do trabalho, do Ministério Viver Apostólico, que está ali na cidade de Balneário Camboriú, né? É verdade. Meu querido, foi um prazer muito grande te receber aqui. Aproveita esses últimos segundos aí para deixar uma mensagem para os nossos amigos aqui. Eu quero deixar uma mensagem de fé para você. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se estabelece na tua vida, porque essa é uma oração de Jesus e é uma oração que Ele nos ensinou a fazer, e que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus substitui todo o ruim, todo o imperfeito e todo o desagradável que aconteceu no teu dia a dia, que acontece no teu dia a dia, para que você tenha a vida abundante que Ele prometeu para você e no porvir a vida eterna. Que Deus te abençoe. Espero que você possa realmente nos ligar e a gente possa estar talvez na tua igreja, no teu ministério, e você possa adquirir esse livro que vai ser uma bênção para a tua vida. Amém, meu querido. Já estou agora aqui curiosa para começar a ler, né, este livro, para conhecer um pouquinho mais dessa mensagem. Já pude estar dando uma olhada no contexto dele. Que o Senhor continue te abençoando e inspirando para levar essas mensagens de fé tão especiais. Muito obrigado. Amém? Obrigado. Foi um prazer muito grande. Vou repetir, então, os contatos do Apóstolo Parfil Morais. Você tem 2 telefones aí, 9235-4495 e também o 9966-5227. Você pode entrar em contato. Quem sabe você, pastor, queira levá-lo lá na sua igreja. Fique à vontade, converse com o apóstolo. Ele vai estar levando realmente algo de Deus para a sua casa e para a sua família. Nós vamos ter um breve intervalo agora, 30 segundinhos, e nós já voltamos.